Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da decepção de Salvador com o Lula, tá? Uma reportagem aqui bastante interessante falando sobre como é que cresce em Salvador, a capital que mais deu votos para o Lula em 2022, como é que cresce a decepção com o governo Lula. Tinha certeza que minha vida iria melhorar, mas não aconteceu. Então, isso mostra um problema bastante sério dessa história. Muita gente foi iludido a votar justamente por promessa de melhora com o governo Lula. Que melhora que eles esperavam com o governo Lula, eu não sei. Porque a verdade é que a melhora que houve lá no primeiro governo Lula dependeu muito menos do Lula do que do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas, enfim, essa foi a ilusão e isso mostrou o problema, a fragilidade que tem esse governo, que tem a esquerda agora, em conseguir provar que melhora a vida das pessoas. Vamos entender esse caso aqui, que eu acho que mostra muito bem por que o Lula está perdido em 2026, não tem alternativa. Essa notícia foi sugerida por presidente libertário da Panamérica, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Globo traz aqui uma matéria sobre Salvador, né? O pessoal fez umas entrevistas com pessoas em Salvador. As pesquisas mostram que o Nordeste está abandonando o Lula, está simplesmente deixando de gostar do Lula. E eu atribuo isso muito mais à questão da informação descentralizada do que qualquer outra coisa. Mas eles estão dizendo aqui que o problema foi preço dos alimentos, taxa das blusinhas e crise do INSS. Então, é isso aí. É evidente que é isso que é o problema, né? Quando teve o caso da taxa das blusinhas do Lula, eu falei para vocês, eu avisei para vocês, isso vai comer voto do Lula pra caramba. Por quê? Porque é um absurdo, cara. As pessoas estavam comprando blusinha baratinha da China, pô, conseguiam comprar blusinha e coisa e tal, e agora o Lula diz que não, porque tem que ajudar a indústria nacional. Ninguém viu ajuda nenhuma da indústria nacional. A indústria nacional, cambada de filho da puta que compra as blusinhas na China do mesmo jeito e revende para você aqui no Brasil do mesmo jeito, mais caro. Ou seja, ninguém ganhou nada com isso, a não ser os donos de empresas nacionais, a dona Luísa lá do Magazine Luiza, o velho da Van, o cara lá da Riachuelo, esses merda que ficam fazendo essas coisas aí. E no final das contas, o povo perdeu, a economia brasileira perdeu, né? E percepção de mais impostos gera as insatisfações. Eu acho muito engraçado, porque o cara que escreveu isso aqui é totalmente lulista, tá? Totalmente esquerda. Vocês vão ver aqui ao longo da matéria que o cara é lulista fanático, né? Não, percepção de mais impostos. Caraca, o Lula não fez nada que não fosse aumentar imposto desde que voltou pro governo, né? Mas não, a percepção não aumentou de verdade, é só percepção de impostos e coisa e tal. Enfim, aqui ó, o cara conta o caso aqui do senhor Kleber Silva, de 44 anos, que é garçom de um restaurante tradicional lá na 2 de julho, que é no centro lá de Salvador, e ele disse que votou pela terceira vez no Lula, né? E apostou, conta que sua vida iria melhorar após a dureza da pandemia. 2 anos e meio depois da posse do petista, porém, a expectativa não foi correspondida. Tem duas coisas importantes aqui. A primeira coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro perdeu a eleição principalmente por conta da pandemia. Não porque ele tenha tratado mal a pandemia ou tenha feito coisas erradas na pandemia. O problema é que a pandemia é um golpe muito forte. Uma pandemia é uma tragédia enorme que afeta todo mundo. Inevitavelmente, o presidente que estiver naquele momento, por mais que não tenha feito nada de errado, por mais que tenha feito tudo certo, ele vai acabar sofrendo com isso, né? Enfim, Kleber diz que se arrependeu e agora votará na direita em 2026. É por isso que entrevistaram o cara. Eles estão preocupados porque eles estão vendo esse fenômeno. Muita gente que é eleitor da esquerda de muito tempo lá em Salvador, no Nordeste, está dizendo que quer votar na direita agora. Eu já expliquei para vocês que o problema é a informação descentralizada e distribuída. Quanto mais as pessoas conversam entre si, não precisa assistir o Ancapsub, não precisa assistir o meu canal, não precisa assistir canal de ninguém da direita. Basta as pessoas conversarem sobre política entre si, que elas percebem que o Lula está errado, que a esquerda está errado, que elas são mais conservadoras do que esse governo e naturalmente vão para a direita. Não precisa o pessoal ficar vendo, fazendo outras coisas, não. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, o morador de Vista Alegre engorda o número de eleitores nordestinos que hoje torcem o nariz para o terceiro governo Lula.
Então repara, de novo, como é que o jornalista é esquerdista. Não porque tá torcendo o nariz. O Lula tá fazendo um governo tão bonzinho. Esses eleitores ingratos que estão torcendo o nariz pro governo. Porra, caraca, meu amigo, como é que é o nome do repórter aqui? Eduardo Graça. Porra, o Lula tá uma merda, meu, que tá fazendo merda pra caralho. Para com isso, pô. Sai da tua bolha, meu filho. Aqui, enfim, entre as queixas de Kleber estão a falta de ação no escândalo do INSS, absurdo, né? A piora na segurança. Isso aqui é uma outra coisa que eu tenho apontado que é um ponto central. Veja, a questão da segurança pública é um objetivo, é uma coisa que é muito mais importante para o pobre do que para o rico. Muita gente tem essa ideia de que não porque o rico que quer que a polícia proteja ele para não ser roubado e coisa e tal. E a verdade é que não é assim, não. É o pobre que quer mais a polícia, né? Porque o rico roubou o celular do rico, o rico vai na loja e compra outro, meu amigo. O rico não é um negócio tão complicado para ele assim, né? É por isso que você vê tanto rico de esquerda, tanto rico falando, não, tadinho do assaltante, não tem problema não, eu não sei o que lá. Quem se ferra com o assalto é pobre, bicho, que o pobre tá pagando o celular lá em 36 vezes na Casa Bahia, aí rouba a porcaria do celular no meio do caminho, o pobre não tem dinheiro para comprar outro, vai ficar sem celular, e esse pessoal começa a ver esse problema. O Lula, ele tradicionalmente é fraco na questão de segurança pública. É isso. Repara que ele falou aqui, ó, ele está desapontado com o Lula. Por que ele falou que vai votar na direita em 2026? O que faz ele ver a direita melhor como a esquerda? É justamente a questão da segurança pública. É o que eu falo para vocês. Eu, pessoalmente, não gosto do sistema Bukele. Acho arriscado, acho que pode levar à injustiça, acho um monte de coisa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o povo brasileiro, em massa, quer um Bukele aqui em 2026. Então, o escândalo do INSS, gastança pública sem resultado concreto para o povo, bancada com aumento de impostos. O cara tá antenado, o cara tá ligado no que tá acontecendo e tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Tá todo mundo vendo isso. Tem mais informação, é o que eu falo para vocês. As pessoas, o cara não tá assistindo um cápsula, não tá assistindo canais de direita, né, mas o cara tá tendo informação, amigo, e a informação chega e mostra a realidade, né? Aqui, ó, o jornalista, evidentemente, dolorido por dentro, né, doendo por dentro, botou em aspas aqui a observação do cara. Como pode? Não, o Lula não está fazendo, não está gastando por dinheiros com aumento de impostos e coisa e tal, né? Mas enfim. A decepção do garçom e da maior parte dos entrevistados é sintetizada pela sensação de que a distância das suas casas para o Palácio do Planalto é muito maior do que era em 2003 e 2010. Não, não é isso. Sempre foi, nunca teve essa proximidade, né, do Palácio do Planalto com o povo, né? O Lula sempre foi uma coisa artificial. Mas o que acontece agora? O que acontece agora é que o mundo mudou e o Lula ficou lá atrás. Então as pessoas percebem que o Lula está desconectado da realidade, né? O Lula fica nesse negócio de falar de CLT, de dar direitos, de pagar INSS. E caramba, o pessoal que a maior parte é autônomo, trabalha por hora e não sei o que lá, e caramba, não quer nada disso, né? Tinha a crença que minha vida iria melhorar como aconteceu nos outros mandatos dele, né? Mas nesses 2 anos e meio foi o contrário, meu dinheiro não dá para nada. Passo dias à base de remédio para dormir por conta de tiroteio constante na favela. É só assim que consigo trabalhar. E a gente nem vê o né? Cadê o Lula? Sumiu, né? Ou seja, o cara a reclamação principal dele aqui é o quê? Inflação, aumento de preço e segurança pública. Daí a direita. E é por isso que eu tenho certeza que a direita tende a crescer muito, né? O Lula tentou sequestrar a segurança pública com Lewandowski, fazendo aquele plano deles lá, mas não adianta, cara. É o que eu falo para vocês. Política é mais do que simplesmente você ter uma boa ideia. Você tem que comunicar essa ideia bem. O Lula não transmite essa mensagem de segurança pública. O Lewandowski, coitado, o Lewandowski parece um vovô perdido com Alzheimer no aeroporto. O Lewandowski não sabe nem para onde é que ele vai, né? Nem cagar direito o Lewandowski sabe mais. Então, ou seja, eles não conseguem transmitir essa mensagem de firmeza para o povo brasileiro. Não adianta o Lula falar que vai fazer segurança pública e coisa e tal, nunca que isso vai colar. O Bolsonaro consegue, porque o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, ele é um cara que dá uma pinta de durão, ele é firme, ele fala firme, e aí para esse tipo de coisa ele comunica muito bem, né? O Tarcísio é outro também, o Derrite é outro também.
Aqui, ó. Enfim, ele fala aqui que depois o Lula teve lá e coisa e tal. Aí ele fala aqui, olha só. Eu acho muito engraçado, cara. O jornalista tá muito puto da vida aqui. Entre as razões do seu desgosto com o terceiro mandato do presidente, o aumento, ainda que anterior à posse do petista, do preço dos alimentos. Que porra é essa? Olha a fantasia do repórter, que os alimentos aumentaram antes da posse do Lula, porque tinha inflação na época do Bolsonaro também. Não, meu amigo. Os alimentos subiram muito mais na época do Lula mesmo, cara. Por quê? Porque o Lula tá gastando dinheiro. O Lula acredita que equilíbrio fiscal é só uma regrazinha boba que alguém inventou ali, que o FMI quer impor essa regrazinha besta, que não faz sentido. Esse pessoal da Faria Lima fica inventando essas regrazinha besta de que não pode gastar mais do que ganha. Ai, que besteira isso, eu quero torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Não, essa regra existe porque se você gasta dinheiro demais, você cria inflação. O próprio Lula falou, não, que problema que tem isso? A gente já viveu com inflação de 80% aqui no Brasil. Pois é, quando a gente viveu com inflação de 80% no Brasil, nada funcionava, era uma merda completa. Eu sei, eu vivi essa época, era um horroroso. Você não conseguia planejar nada no futuro, né? Então, chega a estar com pena do jornalista aqui, né? O cara, você vê que o cara tá doído na coisa, né? Não, porque o aumento anterior à posse do petista, os alimentos subiram no governo Bolsonaro, não foi no governo Lula. A taxa das blusinhas que ceifou a percepção de maior inclusão social através do consumo. Caraca, o cara é comunista, não porque, olha só, meu amigo, não ceifou a percepção de maior inclusão. Não, o cara comprava blusinha na Shopee barato, comprava roupa barato na Shopee, agora não compra mais. Não é percepção de porra nenhuma, é realidade. A pessoa conseguia, pegava lá o saláriozinho dela de merda, lá pegava um pedacinho do saláriozinho dela, conseguia comprar um sapato, conseguia comprar uma blusa lá na Shopee. O Lula, para ajudar os empresários amigos do Lula. O Lula que vive falando que não, que eu sou a favor dos pobres, que é os pobres contra o rico. O Lula para ajudar os empresários, porque não ajudou mais ninguém, só ajudou os empresários. Ele foi lá e botou a porcaria da taxa das blusinhas, que para esse pessoal todo sacaneou, para o brasileiro inteiro, para todo mundo sacaneou. Eu sou velho, né? Então nem compro muita roupa no final das contas, mas o ponto é esse, principalmente os mais jovens e mulheres, foi quem mais sentiu esse negócio da taxa das blusinhas. Caramba, você comprava roupa baratinho, cara. Isso é uma coisa maravilhosa. Tu compra roupinha baratinha ali. Era roupa legal, de qualidade razoável, não é nenhuma maravilha essas coisas da Shopee, mas, pô, você comprava barato, né? Então, é muito engraçado que eu falo, não, que a percepção de maior inclusão social através do consumo. Ai, esse fetiche da mercadoria que esses pobres têm. Fetiche da mercadoria era uma descrição que o Karl Marx fazia, não porque as pessoas gostam de comprar coisas. Não, meu amigo, as pessoas querem as coisas, elas usam aqui, sabe? É uma camisa, eu comprei ela em algum momento, eu uso ela, eu preciso de... O cara lá também tá chateado porque ele também comprava roupa lá na Shopee e não compra mais. É este o problema, não é percepção, fetiche da mercadoria. Cara, esse socialista, cara, é muito engraçado esse pessoal. O cara tão perdido em 1840, cara. Enfim, e daí ele fala, aí fala de outras pessoas aqui, todo mundo com o mesmo patamar, né? O mesmo pessoal falando que se percebe enganado pelo Lula, né? Que bom que o pessoal está percebendo isso. E é o que eu falo para vocês, o principal fator que está mudando o voto no Nordeste é justamente a informação descentralizada e distribuída, que está chegando cada vez mais lá, e é inevitável, é um processo inevitável. Aconteceu em Cuba, está acontecendo na Coreia do Norte, está acontecendo na China, está acontecendo no mundo todo. O Nordeste vai chegar também. E eu digo mais, o Nordeste é das regiões mais conservadoras e religiosas do Brasil. No total, se você pegar em termos de religiosidade e conservadorismo no Brasil, ninguém bate o Nordeste. Quando a informação descentralizada chegar lá de verdade, com vontade, meu amigo, acabou para a esquerda no Nordeste. É por isso que o pessoal está chorando tanto aqui. É por isso que está aqui o pessoal colocando aqui, ó, a avaliação do Lula no Nordeste, né? Desabou e não consegue sair mais de nada aqui com essa visão dele, né? A esquerda está chorando, não, porque a Globo agora está querendo apoiar o Hugo Mota e os ricaços, porque não sei o que lá. Meu amigo, quem apoia rico é o Lula. O Lula que botou a taxa das blusinhas para ajudar os empresários ricos e sacanear o povo que comprava blusinha aí pela Shopee, pelos aplicativos de celular, né? Quem ajuda... A própria
Globo, porra, o Lula dá dinheiro pra caramba pra Globo. Como é que você quer dizer que o Lula é contra a Globo se o Lula dá dinheiro pra caramba pra Globo, né? Aqui, ó, o pessoal tá chateado com isso e coisa e tal, mas de novo, essa visão aqui, o jeito que eu vejo isso daqui, é o pessoal chegando à conclusão de que, olha só, o Lula não vai a lugar nenhum, não. Eu tô sentindo que entre a elite aristocrática socialista de Brasília, o pessoal já percebeu, caiu a ficha de que a esquerda não dá mais, é carro quebrado, não vai mais adiante. Eles estão apostando no Tarcísio, achando que o Tarcísio vai ser um cara manipulável. Eu torço para que continuem pensando isso, porque não vai ser. Não vai ser manipulável, não. Ele é muito mais de direita do que esse pessoal pensa. Mas seria extremamente conveniente que o pessoal continuasse vendo ele como essa solução universal para 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.